Bom, é importante a gente começar pontuando o que é uma mitocôndria. Ela é justamente uma organela citoplasmática membranosa e tem a função de prover energia à célula e realizar a respiração celular. Estima-se que mais de 90% do ATP, que é a principal molécula transportadora de energia, seja produzida nessa organela. Além disso, as mitocôndrias estão também envolvidas com o metabolismo de colesterol e neurotransmissores, e dentre outras funções. Em humanos, as mitocôndrias do zigoto vêm do ovócito, isto é, da mãe. Esta forma de transmissão é chamada de herança materna, ou seja, são transmitidas pelas mães aos seus descendentes, filhos ou filhas. Isso porque as mitocôndrias dos espermatozoides se localizam na cauda, e durante a fecundação essa cauda não penetra no óvulo, e as mitocôndrias também não entram. A maior parte do DNA é encontrada dentro do núcleo das células. Entretanto, uma pequena parte é armazenada dentro das mitocôndrias celulares. Quando ocorre uma mutação em um gene, as instruções do DNA podem ser modificadas, podendo levar a alterações no funcionamento correto dessa mitocôndria, que podem resultar de grandes rearranjos, mutações pontuais, um número reduzido de cópias ou a extensa depleção desse DNA. Se as mitocôndrias não estão funcionando normalmente, qualquer órgão pode ser afetado, pois todos necessitam de uma energia para o seu crescimento, funcionamento e manutenção. Os sistemas de órgãos que são mais suscetíveis de serem afetados são normalmente aqueles que necessitam de uma grande quantidade de energia para funcionar, como o cérebro, coração e músculos esqueléticos. Estudos apontam que as anormalidades mitocondriais podem ocorrer em várias doenças comuns, como em alguns tipos de doença de Parkinson. Nesse caso, pode envolver grandes deleções mitocondriais nas células dos glândulos de base. E também em outras doenças de envelhecimento, como Alzheimer, diabetes, surdez e tumores. Os defeitos mitocondriais podem também levar a alguns tipos de doenças musculares e quando afetam diretamente a cadeia respiratória. Quando existe uma mutação no DNA mitocondrial, a célula pode apresentar 100% de DNA mitocondrial mutado ou 100% de DNA normal, condição denominada de homoplasmia, ou pode apresentar também uma mistura desses dois tipos, que é chamada de heteroplasmia. A transmissão ocorre durante a divisão das mitocôndrias, e a proporção de mutante passado para cada célula filha é aleatória, devido ao processo de segregação mitótica. Geralmente, são necessários altos índices de DNA mitocondrial mutado para que a célula apresente uma deficiência na sua função. É importante destacar que o DNA mitocondrial compartilha a responsabilidade pela função mitocondrial com o DNA nuclear, ou seja, eles trabalham em conjunto. Assim, tanto mutações mitocondriais como nucleares podem causar distúrbios mitocondriais. Por esse motivo, as doenças podem ser classificadas geneticamente quando forem de aparecimento esporádico, por herança materna ou por herança mendeliana. As doenças de aparecimento esporádico geralmente se dão por rearranjos do DNA mitocondrial, duplicações ou deleções. Um exemplo disso é a síndrome de Pearson. Essa doença é caracterizada por anemia sideroblástica, leucopenia, trombocitopenia e insuficiência pancreática exótica, sendo a gravidade dos sintomas muito variáveis, podendo levar à morte. A causa mais comum é um rearranjo no DNA mitocondrial, consistindo na perda de uma molécula, o que afeta o gene de um RNA transportador e um gene contíguo que codifica uma subunidade de proteínas da cadeia respiratória. Esses rearranjos estão associados a uma mutação espontânea que ocorre depois da fertilização do ovócito, o que não identifica nenhuma herança materna. As doenças por herança materna são doenças tipicamente causadas por mutações no DNA mitocondrial. Um exemplo dessa doença é a neuropatia óptica hereditária de Leber, ou LHON. Ela apresenta-se como um quadro de perda da visão central, é indolor e de instalação aguda ou subaguda. Geralmente ocorre dos 12 aos 30 anos de idade. Mais de 12 mutações no DNA mitocondrial estão associadas a essa doença, mas somente 3 são as causadoras dos sintomas e correspondem a mais de 80% dos casos. A mutação mais comum dessa neuropatia é a A11-778G, que codifica um gene de uma das subunidades proteicas do complexo 1 da cadeia respiratória. Essa mutação faz a troca da arginina pela histidina, na posição 340 da cadeia desse gene.
Uma vez que a cegueira ocorra, a recuperação da visão só ocorre em 5% a 8% dos casos, como também 50% a 80% dos homens tornam-se cegos, enquanto apenas 8% a 32% das mulheres cursam com tal perda. As duas outras mutações mais comuns são a G3460A e a T14484C. Nessas, os pacientes têm mais probabilidade de recuperar a visão. Doenças mitocondriais de herança mendeliana consistem em um capítulo relativamente recente da genética mitocondrial. Elas podem ser categorizadas como defeitos em genes codificadores de proteínas estruturais da mitocôndria, defeitos diretos em genes codificadores de enzimas da cadeia respiratória, defeitos em genes codificadores necessários para a montagem ou a importação de proteínas mitocondriais e defeitos na sinalização intergenômica. Usaremos como exemplo a afetação do complexo 1. O complexo 1 é o maior complexo enzimático da cadeia respiratória e compreende pelo menos 42 subunidades diferentes, das quais apenas 7 são codificadas pelo DNA mitocondrial. Talvez por isso, uma deficiência isolada do complexo 1 apareça como uma das causas mais frequentes de encefalopatia mitocondrial. Pacientes com deficiências no complexo 1 geralmente apresentam a síndrome de Leite como a principal manifestação clínica, com 40 a 50% dos casos, tendo uma miocardiopatia associada. A síndrome de Leite é uma forma de distúrbio neurometabólico hereditário que afeta tanto os músculos quanto o cérebro. A idade de início dessa doença é variada e ocorre em geral nos primeiros 2 anos de vida, podendo ocorrer manifestações no jovem adulto. A evolução em geral é insidiosa e progressiva. O início dos sinais e sintomas ocorre de forma subaguda ou abrupta, podendo em alguns casos ser precipitado por episódios febris e por procedimentos cirúrgicos. O quadro clínico caracteriza-se em crianças menores de 1 ano de idade, com perda do controle da cabeça, hipotonia, deficiência de sugar, anorexia, vômitos, irritabilidade e convulsões. Após o primeiro ano de vida, ocorre dificuldade para andar, ataxia, disartria, regressão intelectual, distúrbios da respiração com risco de hiperventilação ou apneia e alterações oftalmológicas, como oftalmoplegia, nistagmo, atrofia óptica e estrabismo. Por se tratar de uma doença sem cura, o tratamento consiste em medidas paliativas, como medicações para o controle das convulsões, controle da disfunção endócrina, controle dietético e procedimentos cirúrgicos caso necessário. O aconselhamento genético e o diagnóstico pré-natal têm aumentado de importância nesse tipo de desordem. O acompanhamento multidisciplinar, com a pediatria, neurologia, cardiologia, fisioterapia, oftalmologia e outras áreas, para a avaliação da gravidade das alterações e sua evolução é muito importante, para que se possa averiguar se a doença está sob controle. Então, as manifestações clínicas desse grupo de doenças que comprometem a produção do ATP na mitocôndria são bastante variáveis e incluem, entre outros, comprometimentos neurológicos, musculares, cardíacos, endocrinológicos e auditivos. E alguns sintomas que podem indicar tal doença são fraqueza muscular e perda da coordenação muscular, alterações cognitivas e degeneração do cérebro, alterações gastrointestinais e problemas cardíacos, oftalmológicos, renais ou hepáticos. E nota-se que, como manifestação clínica, tem-se a doença de Parkinson, que é um distúrbio do sistema nervoso central, que afeta o movimento, com a presença de tremores principalmente, além de movimento lento, rígido e perda de equilíbrio. Há também a síndrome de Fanconi, o qual é um distúrbio raro da função tubular renal, que resulta em quantidades excessivas de glicose, bicarbonato, fosfatos, ácido úrico, potássio e alguns aminoácidos sendo excretados na urina. Em relação ao diagnóstico, ele é um tanto difícil, uma vez que os sintomas da doença podem sugerir outras condições, e só são feitos quando o resultado dos exames comuns são bem inconclusivos. Enfim, são feitos exames genéticos e moleculares, e alguns que podem contribuir também com o diagnóstico diferencial são dosagem do lactato e piruvato, dosagem do lactato no LCR e dosagem de ácidos orgânicos urinários. E embora a tecnologia de testes genéticos avance rapidamente, levando os clínicos a oferecerem aconselhamento genético mais específico para as famílias, e a medicina genômica tenha uma capacidade maior de detectar alterações genéticas, ainda perduram, infelizmente, incertezas
sobre a patogenicidade, prognóstico e limitações cognitivas. E a expectativa de vida para famílias de risco ainda continua sem definição. Diante do exposto, é de suma importância ocorrer o tratamento das doenças mitocondriais, o qual não é específico, porém é muito útil para promover o bem-estar da pessoa e retardar a progressão da doença, com a utilização de vitaminas, hidratação e alimentação equilibrada. E também é desaconselhado as práticas de atividades físicas, uma vez que a pessoa tem que conservar bem a sua energia. Além disso, mesmo não havendo esse tratamento específico, é possível evitar que a mutação do DNA mitocondrial seja passada de geração para geração, com a combinação do núcleo da célula-ovo, que é o óvulo fecundado com espermatozoide, com mitocôndrias saudáveis de outra mulher, chamada doadora da mitocôndria.